CNN Brasil publicou imagens do que, à primeira vista, aparenta, e de novo, temos mais dúvidas do que certezas, tá? Nesse momento, gente, de tudo que aconteceu de ontem para hoje, nessas últimas 12 horas, duvidem de quem tem muita certeza sobre o que está acontecendo, tá? Porque tá tudo muito esquisito e nebuloso e as pessoas precisam se explicar ainda, para todo mundo entender o que aconteceu de fato. A CNN publicou imagens do G. Dias que mostram ele, pelas imagens que foram publicadas, né? Porque não foram publicadas todas as imagens do dia ato contínuo, elas foram publicadas de modo separado. Então houve uma escolha editorial na maneira de mostrar aquelas imagens, né? E a imprensa não tem acesso, e nem ninguém tem acesso, como veremos a seguir, a todas essas imagens. Nem mesmo o governo tinha acesso a essas imagens, como veremos a seguir. Havia pedido para o próprio GSI por 3 vezes e as imagens foram negadas, alegando que havia sigilo. A Câmara também havia pedido e a CPI dos atos antidemocráticos aqui em Brasília, onde estou hoje, né, também havia pedido. Ninguém teve acesso a essas imagens até ontem. Quem teve acesso a essas imagens foi a CNN. E eu já vou explicar como é que mais ou menos eu imagino que chegou esse peixe cortado à mesa, tá? Vamos lá. Vamos lá. Com calma. Então, saíram essas imagens. Parece que o ministro caminha ali livremente entre as pessoas que invadiram os prédios em Brasília para tentar um golpe de Estado no 8 de janeiro. Está ali caminhando, ele abre portas, ele verifica se algumas portas estão abertas ou fechadas, né? As pessoas passam por ele. Então, a aparência pelas imagens é que o ministro está ali, a paisana, sozinho, dando guarida e ou passagem, ou no mínimo sendo conivente com os golpistas. E assim a notícia foi empacotada. É importante que a gente deixe isso claro. Assim a notícia foi empacotada. A CNN não fez o que geralmente é feito, que é ouvir as pessoas antes de publicar as imagens. E pelo que se soube ontem, as imagens chegaram na mão do jornalista menos de 24 horas antes delas serem publicadas. Qual o primeiro grande problema? Segundo o próprio jornalista da CNN, são 160 horas de imagens de 22 câmeras diferentes que, segundo ele próprio, diz que analisou em uma madrugada. Então temos um problema de procedimento, pelo menos, tá? Temos um problema de procedimento. Como jornalista, me parece que obviamente é um material grande demais para você passar uma madrugada e dar no dia seguinte sem ouvir ninguém, né? Ouviram algumas pessoas, mas assim, não fizeram a apuração de fato que poderia já trazer o empacotamento dessa notícia de um jeito um pouco diferente. Tudo bem, isso é procedimento jornalístico, mas é importante falar sobre isso, né? Aí, ato contínuo, todo mundo viu aquelas imagens e o general deve cair, né? O general deve cair. E caiu. Caiu. Segundo o que saiu, foi uma conversa com o governo Lula e ele pediu para sair, né? Nesses casos é um caso clássico. Você pede para sair para não ser saído, tá? Mas você pede para sair porque alguém está pedindo para você sair. Se é que me entendem, né? E aí assumiu no lugar dele o Ricardo Capelli, que tinha sido interventor federal, lembram? Aqui em Brasília, depois do 8 de janeiro, né? O Ivan Capelli, que assumiu como interventor, fez um ótimo trabalho aqui, né? Na segurança pública, né? Na verdade, não é interventor, perdão. Ele tinha assumido como o comandante da segurança pública aqui, né, de Brasília. E agora assume no GSI também. E aí surgem as mais dúvidas do que incertezas. Por quê? E explicamos, né? O G. Dias, né, que é o nosso general, ele era considerado um homem de confiança do Lula, né? Um homem de confiança. Ele foi segurança, como uma espécie de segurança, chefe da segurança. Aparecem várias fotos do Lula durante os 2 primeiros mandatos do Lula. Um homem muito próximo do Lula.
Tanto é que foi escolhido para comandar o GSI. O GSI é um grande problema que o governo Lula decidiu não enfrentar no começo do governo. Em certa medida, está pagando preço agora. Porque o GSI seguiu bolsonarista, se a gente pode chamar assim, né? O GSI montado pelo Bolsonaro seguiu, as pessoas seguiram nos seus mesmos postos, a imensa maioria delas. Quem é que foi trocado? Saiu o Augusto Heleno, né? Augusto Heleno saiu e entrou o G. Dias. Então trocou-se a cabeça do GSI. Mas o resto, o corpo, ficou praticamente igual. O governo Lula decidiu não mexer naquilo no começo do governo. De certo modo, paga um preço por isso. Haver o desencadeamento dos acontecimentos. Tá? Aí, qual é a grande questão? O que estava fazendo na cena o general? Ele estava ali, de fato, fazendo o que parece nas imagens, e não só o que parece, porque é o que o nosso olho capta, mas também nos parece porque assim foi vendido. Assim foi vendido pela CNN. Então, quando você empacota uma notícia, fica difícil você olhar a imagem separado e ignorar a manchete, ignorar a linha fina e ignorar o texto. E ignorar também os comentários do próprio repórter, que foi depois para a CNN ao vivo comentar e falou, olha, me parece realmente uma postura muito estranha, ele está ali, ele abre portas, eles não fazem nada, eles não tentam reprimir os manifestantes, né? Então o próprio repórter se coloca numa fala que tem uma parte da fala que eu, particularmente como jornalista, já falei isso várias vezes, considero patética, porque é uma fala dizendo, eu sou isento, meu trabalho é ser isento. Colega, você não é isento. Ninguém é isento. Tá? Esse papo já passou, meu camarada. Vamos lá. Ninguém é isento. Você tanto não é isento, e isso é importante saber aqui, porque esse vazamento é um vazamento que, como jornalista, olhando de fora, me parece o caso clássico do filé que já veio cortadinho, porque ninguém analisa 160 horas de imagem de 22 câmeras em uma madrugada. O poeta Paulo Leminski, de Curitiba, aliás, Curitiba do meu querido amigo Rafael Moro Martins, que estará aqui no ICL, né? Eu acho que hoje, né? Dizia o seguinte: haja hoje para tanto ontem, né? Olha, se o Leminski estivesse vivo, ele poderia se deparar com a madrugada de 160 horas. Aí o hoje não seria tão opressor, né? Porque haveria muito ontem para pouco hoje. Né? O problema do Leminski é que não havia tanto ontem para hoje, né? Mas assim, aparentemente temos uma madrugada de 160 horas. Agora, vamos tirar a ironia de lado e vamos ser pragmático aqui. Isso foi uma fala do próprio repórter, que analisou em uma madrugada 160 horas de 22 câmeras de vídeo. Então, vamos deixar uma coisa clara aqui. Pela experiência que qualquer jornalista tem, esse vídeo já chegou direcionado. A fonte que passou para ele, que conseguiu esse vídeo, um vídeo que nem o governo, nem a Câmara, nem a Assembleia de Brasília estava conseguindo. Ninguém conseguiu. Todo mundo pediu. Aliás, o próprio G. Dias tinha falado para o governo que não existiam as imagens do terceiro andar, onde fica a presidência, no Planalto, porque a câmera estava quebrada, era a informação que o governo tinha. Tá? Então, o repórter que recebeu isso, ao que tudo indica, recebeu com uma indicação. Eu vou te passar esse material, você olha aqui. Você olha na minutagem tal. Porque não é possível a gente acreditar que ele analisou 160 horas de material de 22 câmeras em uma madrugada. Com todo o perdão, né? Me parece uma cascata, tá? Desculpa. Não dá para engolir essa, não. Ou você teve ajuda de mais 5, 6 pessoas, ou esse filezinho chegou cortado na mesa, que é o que tá com cara. Por que isso é importante? Porque o repórter depois falou na CNN que o trabalho dele como repórter é apresentar os fatos sem adjetivar de forma isenta. Olha, não há apenas a forma de, usando adjetivos, que você deixa de ser isento. Primeiro, porque ninguém é isento. Não é.
Você já escolheu a pauta, você já não é isento. Tem vários acontecimentos no mundo, o tempo todo você escolhe um acontecimento para aquilo virar notícia. Isso é uma escolha. As coisas não são naturalmente notícias, as coisas são naturalmente acontecimentos, né? Se acontecer uma batida de carro na esquina do hotel aqui e ninguém registrar na imprensa, aquilo não virou notícia, mas não deixou de ser um acontecimento. Então alguém ou alguém escolheram que aquilo não era notícia. A partir do momento que você escolhe o que é notícia, você já está tomando uma posição. Você não, primeiro, não é isento, nem eu sou isento, nem ninguém é isento. Isenção não existe no jornalismo. Não existe, tá? Segundo fato, e é importante a gente colocar isso no contexto porque o vídeo causa confusão. Qual é a grande confusão? O general estava lá dando guarida a golpistas, estava ajudando golpistas. O general foi traído, como diz, como defende o governo Lula, eventualmente pelos seus próprios subordinados. Mas o que estava fazendo lá o general? Foi sozinho? Foi com alguém? Avisou alguém? Né? Foi realmente lá para tentar organizar e debelar as pessoas de lá? Ou foi para botar fogo no circo? Né? Ou seja, se é essa hipótese, é um traidor, porque até então um homem de confiança do Lula. E as pessoas falam muito isso, né? Mas ele é muito próximo do Lula, né? Sim, gente, os traidores são pessoas muito próximas. E não estou dizendo que ele seja, mas uma hipótese que está colocada na mesa é essa. O traidor nunca vai ser uma pessoa distante. Você não pode ser traído por um inimigo. Os traidores estão próximos, né? Que o diga César, né? Apunhalado pelas costas no Senado. Por amigos. Até tu, Brutus, né? Então, os traidores estão próximos. É uma das hipóteses que se levanta. Então, o vídeo causou muita confusão. Aí, é claro que a gente vai olhar como a imprensa está tratando aquilo. Então, como a CNN deu aquele vídeo. Então, você vai olhar o empacotamento é um empacotamento que leva a crer que ele está lá dando guarida para golpistas. Esse é o empacotamento da CNN, editorialmente falando. O repórter nos passa a informação de que viu 22 câmeras, 160 horas de vídeo em uma madrugada. Desculpa, não dá para acreditar nisso. Então, pela experiência que eu tenho, esse filezinho chegou servido na mesa cortadinho. Ó, pega aqui e olha aqui. Imagens borradas. Não foi explicado. Hoje de manhã foi explicado. Explicação parcial que não convence muito. Aparece só a imagem do general G. Dias ali. Não aparece a imagem dos outros. Tá todo mundo borrado, né? Por quê? É porque eventualmente seriam pessoas do GSI e da inteligência que precisam de anonimato. Não podem aparecer. Tudo bem, que se esclareça. Todos são pessoas que precisam de anonimato. Né? Seguindo essa tese, o G. Dias também precisa de anonimato. Ele comanda o GSI. Né? Mas tudo bem, vamos botar isso. Mas, de novo, procedimento jornalístico. Isso teria que ser explicado na primeira matéria. Por que vocês estão borrando a cara de todo mundo aí, mostrando só a do homem que é ministro do Lula? Levanta dúvidas. Né? E aí, para completar, é claro que a gente tem que olhar o histórico, não só da rede, mas também de quem está dando aquela informação, do repórter. E aqui não estou colocando de modo nenhum como se essas relações, nem ele ter recebido da fonte, eventualmente, o vídeo já com indicação de onde tem, né? Talvez não tenha sequer recebido as tais 160 horas, mas ou tenha recebido, mas não tenha olhado, não olhou, não tem como olhar 160 horas numa madrugada. Então vamos colocar aqui, não olhou todas. Né? Nem que se você botar na velocidade de 32, né? Então, não é problema ter recebido o material já direcionado para dar especificamente essa notícia. Não é problema. Mas é um fato de contexto. A gente precisa saber, vocês precisam saber. Né? E outro fato de contexto importante que todo mundo precisa saber. Quem é que está dando a matéria. Né? E o repórter que está dando a matéria, segundo eu apurei, ontem, com algumas fontes, inclusive da própria emissora, é muito, muito, muito próximo ao Jair Bolsonaro. Não precisa ir muito longe para saber disso. Abrindo as redes sociais dele, de cada 10 postagens, 6 ou 7 são sobre o Bolsonaro. Em tom sempre positivo, digamos de passagem. Não adjetivando, como ele diz, mas, colega, você não adjetivar não significa que você seja isento. Há várias maneiras de você não ser isento sem usar adjetivos. Várias. Então, ele tem muito acesso ao Bolsonaro.
tá? Muito acesso. Profissional e pessoal. É uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro. De novo, isso é crime? Não. Isso é um problema? Não. Mas é importante que a gente saiba, é um contexto. Não só o que se está falando, mas quem está falando. Aliás, é uma das propostas do Desperta ICL falar sobre quem está falando, quem está dando notícia, com qual intuito, com qual interesse. Então, é importante que a gente saiba esses contextos todos, que são 160 horas, que são 22 câmeras, que foi visto, entre aspas, de uma madrugada, que tem rostos borrados, que foi empacotado de um modo que faça crer que o general está compactuando ou ajudando criminosos, e pode ser que esteja fazendo isso. Pode. Essa posição não está fechada, está em aberto. Justamente a reportagem levanta mais dúvidas do que certezas. Né? E é um repórter muito próximo de Bolsonaro. Sempre que Bolsonaro precisa falar com alguém para se defender das joias, disso, daquilo, por acaso, fala com este repórter. E isso é contexto. Isso não é criminalização de jornalismo, de fonte, de nada. Isso é contexto. A gente precisa saber quem está falando. Tem uma relação próxima, inclusive pessoal, com o Bolsonaro. Pessoal. Tá? Segundo apurei ontem, com pessoas, inclusive, de dentro da CNN. Palavra que me falaram sobre ele, inclusive, o repórter, intocável. Palavra que me falaram sobre ele, mais de uma pessoa. Então é importante a gente saber disso, porque isso nos dá o contexto e explica o empacotamento da reportagem. Agora a gente vai esperar as coisas andarem.